Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta sexta-feira, dia 14 de março. Uma sexta de treino no CT Moacir Barbosa, sexta-feira de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro que irá acontecer nesse próximo dia 30, há exatamente 16 dias. Uma sexta-feira de boas notícias até com relação a Maurício Lemos. O zagueiro uruguaio vem conseguindo se destacar e vem conquistando aos pouquinhos espaço no time titular do técnico Fábio Carille. E até como forma aqui de notícia, não se surpreenda se ele aparecer no time titular do Vasco na estreia do Brasileirão. E uma sexta-feira, meu amigo vascaíno, de decepção. Decepção. Eu, Lucas, como vascaíno, como alguém que trabalha com o Vasco da Gama, que ama automaticamente diante disso o Clube de Regatas Vasco da Gama, fica decepcionado com uma informação que tivemos nessa tarde de sexta-feira sobre o Lucas Eduardo e o JP. Os dois atletas, eles foram emprestados. Ok. Mas a forma do empréstimo, assim não dá. Pedrinho, assim não dá. Felipe, assim não dá. A gente vai explicar essa situação para vocês que é realmente muito ridícula, cara. Só falando assim mesmo, tá? Ao meu ver, um abandono da tradição do Vasco. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Teremos aí pela frente, né? Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades e informações. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia para fechar, saindo pela parte da noite. Então, conto muito com você, curta, compartilhe, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco, ajudando o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, vascaíno, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Boa Noite Gigante falando exatamente sobre esta sexta-feira de treino do CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco hoje, sob o comando técnico Fábio Carille, retornou às atividades no nosso CT. O Vasco foca completamente para a partida contra o Santos, que vai acontecer nesse próximo dia 30 de março, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. O Vasco teve a sua primeira semana livre, que se foi fechada hoje, sexta-feira. Amanhã o elenco tem um amistoso marcado, jogo-treino, contra a equipe do Maricá, no CT Moacir Barbosa. E no domingo, o elenco Cruz Maltino receberá folga para segunda-feira se reapresentar, já focando novamente nessa semana livre. O Vasco trata, né, esse período de 3 semanas que tem até o início do Campeonato Brasileiro, sendo que uma delas já foi para recuperar jogadores com problemas físicos, casos de Coutinho, Tietê, Paulinho Paula, Adson, Estrela, que estão retornando de lesões, entrosar os reforços, o caso do Lloyd Augusto, o caso do Nuno Moreira, o caso também, né, de Benjamin Garré, jogadores que chegaram há pouco tempo, e para sanar algumas dúvidas do time titular do técnico Fábio Carille. E talvez, olhando para o time, tenham várias dúvidas, né? O Fábio Carille tem várias interrogações. Eu acho que hoje a gente ainda não tem aqui a definição de qual é o trio ofensivo. Talvez há uma ideia, que é o Nuno Moreira pela ponta esquerda, o Ryan pela ponta direita e o Verratti como centroavante. Mas a gente não sabe se o Garré está indo bem nos treinos e pode conquistar a vaga pelo lado direito, ou se o Lloyd está indo bem nos treinos e poderá conquistar a vaga pelo lado esquerdo ou direito. Foi pouco tempo que a gente viu esses jogadores em campo. Além disso também, tem a dúvida da questão do sistema de meio campo, do trio, né, de meio campo, se o Coutinho tem condições de realmente ser titular, ou é hora de dar a vaga para o Payet ou para o Estrela, se é definitivamente o Hugo Moura o primeiro volante, ou vai colocar o Matheus Carvalho ali, ou
na posição de segundo volante, é Paulinho, é Tietê, é Jair. São dúvidas em todos os setores e no setor da zaga também. Não tem nada garantido, não tem nada fechado ainda. A gente não sabe se essa dupla de zaga será João Vitor e Lucas Freitas, será Lucas Oliveira e João Vitor, ou será Maurício Lemos e João Vitor. E é exatamente isso. A informação é que hoje a questão do sistema defensivo vem sendo um grande debate dentro do CT Moacir Barbosa por conta exatamente do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Há uma grande expectativa que ele consiga, a partir do momento que o brasileiro se inicie, uma sequência de jogos ao lado do zagueiro João. A dúvida que fica é, será que ele vai ter condições de segurar essa barra? Será que a questão física do Maurício Lemos vai conseguir segurar a carga de jogos que o Vasco da Gama terá? Porque vários jogadores já passaram. A gente iniciou o ano com o Lucas Oliveira sendo titular. Ele errou. O Lucas Freitas conquistou a vaga após um período de lesão que o Lucas Oliveira teve. Depois que o Lucas Freitas entrou, meu amigo, não saiu mais. Ainda está lá, sendo titular. Terminou, né, o Campeonato Carioca sendo titular do sistema ofensivo e jogando bem. Felizmente, no Clássico dos Milhões, ele acabou, na minha opinião, dando muito mole, errando muito. E isso fez com que o Carille abrisse um pouco os olhos dele. E esse período será importante para ver se depois do Lucas Oliveira, que falhou contra o Fluminense, principalmente no Clássico contra o Volta Redonda, depois do Lucas Freitas, que deu alguns moles também no Clássico dos Milhões, se não chegou a hora do zagueiro que foi contratado para ser titular, o Maurício Lemos, dele começar a conquistar essa vaga na equipe. O Vasco optou por um outro modelo, né, com o Maurício. É importante trazer isso a vocês. Assim que o Maurício Lemos chega ao Vasco, ele ainda internamente o Vasco não entendeu como um atleta apto para jogar. Foi feito um planejamento físico especial para o defensor, que até chegou a fazer uma pré-temporada no Vasco. Enquanto o elenco já estava disputando, né, os jogos do Campeonato Carioca, o Maurício Lemos estava passando por uma pré-temporada, treinando até a parte do elenco principal. Então, nesse momento, a tendência é que depois dessa pré-temporada separada do Maurício Lemos, esse período de 3 semanas que o Vasco terá cheio, e pelo fato do jogador ter sido contratado para ser titular, o Maurício Lemos será, nessas próximas 3 semanas, testado ao lado do João Vitor. Então, essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. O jogador vem, de fato, se destacando no CT Moacir Barbosa, vem conseguindo atuar muito bem e há uma grande expectativa para que ele, a partir do início do Campeonato Brasileiro, ganhe, né, a zaga e venha se tornar o titular ao lado do João. Concorda com essa opção? Concorda com essa mudança? Com a entrada de Maurício Lemos no sistema defensivo do Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Meu amigo, contamos muito aí com a sua ajuda no nosso canal. E só para dar também a minha opinião aqui, eu mais do que nunca acho que chegou a hora do Maurício Lemos conquistar sim essa vaga ao lado do João Vitor. O Lucas Freitas é um zagueiro que, ao meu ver, tem um potencial muito grande. Um jogador que, assim que consegue a titularidade do Vasco da Gama, ele vai muito bem. Ele consegue ir muito bem. Volto a repetir, para mim errou, principalmente na questão da saída de bola no Clássico dos Milhões contra o Flamengo, mas é um jogador jovem, 24 anos de idade. Tem um potencial de crescimento muito alto. Ele fez uma bela temporada no Juventude no ano passado, mas eu acho que ainda precisa evoluir mais. Tem tudo para ser um grande defensor, mas eu acho que ele ainda não está pronto. Não está pronto.
Então, fica um pouquinho no banco. Vai ganhando aí minutagem aos poucos. O Vasco vai ter um calendário cheio. É a Copa do Brasil, é Sul-Americana, é brasileiro. Eu acho que vai ter tempo para todo mundo dentro desse elenco rodar e jogar um pouco. Mas eu acho que o titular tem que ser o Maurício Lemos. Por tudo que ele representa. Como um atleta profissional, como um jogador, como um líder. Maurício Lemos é um jogador que não é tão jovem quanto o Lucas Freitas. Maurício Lemos é um jogador de 29 anos de idade, jogador que já passou pelo futebol mexicano, que já passou pelo futebol turco, que já passou pelo futebol uruguaio, já passou pelo próprio futebol brasileiro e conquistando títulos por onde passou. Jogador de seleção do Uruguai, gente. Maurício Lemos não é qualquer atleta. Então, assim, eu acho que falta pro Vasco da Gama hoje, nesse momento, essa experiência. Para que, por exemplo, num Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, um jogador não sinta o peso do jogo, não sinta a pressão do jogo. Eu tenho convicção de que o Maurício Lemos, ao lado do João Vitor, vai até fazer com que o João Vitor cresça de rendimento. Por essa maturidade que o Maurício Lemos tem, por essa experiência de futebol que o Maurício Lemos tem conquistado por todos esses anos, rodando, né, por vários clubes. Jogador de Atlético Mineiro, jogador de Fenerbahçe, jogador de seleção uruguaia, um atleta de fato muito rodado, muito renomado, muito conhecido e que foi contratado, meu amigo, para ser titular, então tem que jogar. Muito animado com o jogador, espero aí que realmente ele conquiste a vaga e o Vasco ganha ainda mais com a presença dele no nosso sistema defensivo. Concorda? Você acha também que Maurício Lemos merece mais do que nunca essa titularidade? Coloque aí nos comentários. E para ir em direção ao segundo bloco, né, a segunda parte desse Boa Noite Gigante, falar sobre esses dois jogadores que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Difícil, cara. Muito difícil falar. Muito difícil. Hoje foi um dos dias que eu olho e falo, será que eu tenho que gravar mesmo, cara? É sério que eu tenho que gravar? Porque é complexo. A gente fala, a gente grita, a gente esperneia, a gente, poxa, faz tudo que tem que fazer e parece que não adianta nada, né? Não adianta nada. E eu não vou ficar passando pano. Eu não tenho por que ficar passando pano. As mesmas pessoas, eu peço, as mesmas pessoas que criticaram o contrato feito, firmado pela 777 com o Luca Orejano, tem que criticar esse contrato agora que foi assinado do Vasco da Gama, pelo Vasco da Gama, com o Cuiabá. Não tá entendendo, não? Então fica tranquilo que eu vou te explicar. Esses dois atletas que estão aparecendo na imagem a vocês são as crias da base Cruz Maltina. Um é o Lucas Eduardo, de 21 anos de idade, e o outro é o JP, de 19 anos de idade. Ambos crias da base, ambos destaques, ambos jogadores de seleção brasileira. JP e Lucas Eduardo passaram pelas seleções de base em todas as categorias. Ambos jogadores sempre considerados promessas do futebol do Vasco. O JP é considerado uma grande promessa, apareceu no futebol profissional no ano passado com o técnico Ramon Dias, que inclusive colocou o JP como titular do Vasco da Gama na estreia do Brasileiro do ano passado, naquela partida contra a equipe do Grêmio, em São Januário. E o Lucas Eduardo foi um atleta que de fato nunca figurou no time principal, nunca conseguiu se destacar. Mas sempre foi um jogador que na base tinha uma qualidade ímpar. Era diferente. E não à toa, o Vasco, ele em janeiro do ano passado, ele renova, durante, né, a gestão da 777 ainda, ele renova o contrato com o Lucas Eduardo até janeiro de 2027. Ele dá ao Lucas Eduardo um contrato de mais 3 anos, aumentando, dando uma valorização salarial ao jogador e colocando uma multa rescisória no contrato de Lucas Eduardo no valor de 300 milhões de reais. Então, a partir do momento que você renova o contrato de um jogador da base por mais 3 anos e, além disso, ainda coloca uma multa rescisória no valor de 13 milhões de reais, isso é uma resposta mais do que nunca de que o atleta ele é valorizado no mercado e um atleta que o clube vai ter muito cuidado, pois se espera muito dele. Essa foi a resposta que o Vasco deu ao mercado no ano passado ao fazer essa operação com o Lucas Eduardo. Porém, né, meu amigo vascaíno, as coisas elas precisam ser explicadas. Porque se fosse a 777 Partners aqui, a gente estaria gritando. Eu não estou defendendo a 777 não, tá?
Só tô falando a realidade, pra gente ter sempre uma coerência nas nossas críticas e não ter lado. A gente criticar quem tiver que criticar, independente de qual lado é. Se fosse a 777 Partners firmando um contrato como esse que o Vasco firmou com o Cuiabá, que a gente vai falar já já, eu estaria aqui, o Vasco, a 777 está errada, a 777 está tirando o dinheiro do Vasco, você estaria aí esperneando nos comentários. Mas a pergunta que eu te faço é, será que essa postura será a mesma com o Pedrinho? Porque tem que ser, cara. Pois o que foi feito não é normal. O JP, até ok. O Vasco entendeu a situação do JP da seguinte maneira. O JP é um jogador de 19 anos de idade, com um talento absurdo, seleção brasileira, craque de bola. Mas é um atleta que não vai ter espaço no profissional por conta da alta quantidade de jogadores para a posição de volante. É Jair, é Paulinho, é Tietê, é Matheus Carvalho, é Hugo Moura, é Esforza, é Souza. Poxa, é muito jogador. Então, diante disso, qual foi o objetivo do Vasco? Chegar no JP e falar, JP, você tem 19 anos, você tem mais um ano de sub-20, mas a gente, como Vasco, entende que você é um talento nato. A gente até gostaria de contar com você profissional, mas não tem como, o elenco tá cheio. Então, o que a gente quer pra você, JP? Ou você desce, permanece no sub-20, fica mais uma temporada que resta pra você ainda no sub-20, completa essa formação na base, ou a gente vai te emprestar para um outro clube. E foi isso que o JP quis pra carreira dele, para ganhar rodagem. E pelo menos o Vasco emprestou para um clube legal, que foi o Avaí, um clube considerado grande, principalmente do futebol catarinense, e não colocou opção de compra. Ou seja, o JP vai e nada o prende, né, ao Avaí. Se ele se destacar por lá, Avaí, você vai ter que devolver o JP, ele vai vir para cá e vai jogar aqui com esse destaque. É isso. Essa é a situação. E aí, é até compreensível, porque de fato o Vasco emprestou para ele ganhar rodagem, ganhar a tal da cancha. Entretanto, com o Lucas Eduardo a situação não foi assim. Muito diferente. O Vasco ele empresta o Lucas Eduardo ao Cuiabá. E surpreendentemente, o Vasco da Gama empresta o Lucas Eduardo ao Cuiabá como opção de compra, diferente do JP. Mas o que me assustou não foi a opção de compra em si, mas foram os valores colocados nessa opção de compra. O Vasco ele colocou uma opção de compra de Lucas Eduardo no empréstimo ao Cuiabá no valor de R$1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Então, o Lucas Eduardo, que foi jogador de seleção brasileira, o Lucas Eduardo, que foi um jogador que sempre se destacou na base, primeiro volante, pitbull, bom de bola, qualidade, titular absoluto, capitão da base Cruz Maltina, está sendo emprestado a um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, com uma opção de compra no valor de R$1,5 milhão. A possibilidade do Lucas Eduardo ser comprado é de quase 90%. É altíssima, pelo destaque que ele tem. E é surreal saber que o Vasco da Gama vai vendê-lo, que ele vai ser vendido ao Cuiabá, por R$1,5 milhão apenas. É revoltante, é um absurdo. É passível de, sim, investigação. Não foi aberta uma CPI para investigar a venda do Vasco para 777, então que seja aberta uma CPI também agora para investigar o empréstimo do Lucas Eduardo para o Cuiabá, porque não tem motivo, razão ou circunstância esse empréstimo. Gente, muito difícil de entender. O empréstimo até ok, quer dar rodagem para o Lucas Eduardo, tudo bem. Agora emprestar por R$1,5 milhão com opção de compra, vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno, gente. Vocês estão achando de verdade mesmo que a gente é palhaço, que a gente não entende futebol. Vocês não, é revoltante, cara. É revoltante, vascaíno. Mas, enfim, de verdade mesmo, nem quero perder muito tempo, porque assim, me chateia. Isso, surreal, cara. Empréstimo aí, as coxas que o Vasco fez. Deixa a sua opinião nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscreva. Venha fazer parte da nossa família. Precisamos muito aí da sua ajuda. Fechou? Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe. E como a gente sempre fala aqui, saudações vascaíno.